Boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a um webinar disponibilizado pela SAP. O meu nome é Iva Sitoy e me faço acompanhar neste webinar do Belmiro Nhamitambo e da Susan Melnick, todos pertencentes à SAP, e igualmente pelo Ben Kasdan e a Christy Knight, que fazem parte da USAID, concretamente para o escritório para o HIV-Sida. Alguns anúncios breves, teremos a caixa de perguntas e respostas abaixo. Para qualquer questão que possam ter ao longo desse webinar, pedimos que façam uso dessa janela. A 30 minutos, 20 a 30 minutos antes do encerramento deste webinar, irá aparecer um pequeno questionário e agradecíamos que pudessem preenchê-lo. Este webinar, não só, mas outros se encontrarão disponíveis no website da ASAP IntraHealth, no endereço abaixo indicado. Este webinar se resume a partilharmos informações referentes ao Expenditure Report, numa tradução direta e literal para o português, que é o relatório de despesas que é submetido anualmente por cada um dos parceiros locais que oferem ou recebem fundos da USAID. Nessa senda, nós vamos primeiro iniciar com uma visão geral, o porquê ou as razões de termos que elaborar esse relatório, o que há de novo e o que vai acontecer nos próximos anos no âmbito do reporte do relatório de despesas, os recursos disponíveis para cada um que possa ter acesso ou queira ter uma informação adicional, nós vamos ficar a partilhar, e igualmente qual é a finalidade dos dados financeiros, isto é, após a vossa submissão do relatório, qual é a finalidade que a USAID tem para poder fazer uso dessa informação. Teremos espaços intercalados de perguntas e respostas, e também no final, pediremos ou teremos uma sessão de interação no que tange às vossas perguntas comuns, os desafios encontrados e as práticas recomendadas ou as boas práticas recomendadas. Numa visão geral, o Expenditure Report é uma fase que permite ganhar ou fazer com que as organizações locais ganhem ou aumentem a sua confiança e aprendam a fazer o manejo não só da ferramenta, como é uma oportunidade para crescerem como organização, porque através dessa ferramenta, ou através desse reporte, podem ver ou fazer uma análise daquilo que é o impacto do programa. Melhora igualmente a responsabilidade de cada parceiro local e ajuda naquilo que é eficiência, isto é, estamos a gastar os fundos, sim, mas estamos a gastar de uma forma eficiente e consciente e no âmbito dos objetivos preconizados. O Expenditure Report dá essa oportunidade e esclarece algumas ligações entre o Country of Operation Plan, que é o COP, e o Plano Operacional da região. Isto é, desde a orçamentação, implementação, execução e por fim, a gestão dos relatórios. O fluxo de reportagem. Nos últimos anos, a USAID vem mudando, vem melhorando o seu processo de reportagem, tendo introduzido no ano fiscal de 2018 esta ferramenta do Expenditure Report, e que passa o processo até podermos elaborar, passa primeiro pela estratégia de orçamentação do COP, onde é decidido ou são definidos os valores aprovados para cada um dos programas ao longo de 4 ou 5 anos, dependendo de quanto tempo vai durar, e também determinar o nível de financiamento para as várias áreas de intervenção e quais são os beneficiários, que é o beneficiário final. Tem logo a seguir o processo de elaboração, normalmente é Work Plan Budget, mas aqui está numa tradução, que é o
o orçamento do plano de trabalho, onde nesta fase nós fazemos a definição das intervenções, dos mecanismos de implementação e definimos as categorias de custo e igualmente os beneficiários e no final, após implementarmos as atividades ao longo do ano, é a fase em que procedemos com o processo de reporte. Esse reporte é de despesas e também tem os outros reportes que são mandatórios e que nós temos certeza que os parceiros locais cá existentes têm conhecimento. Este processo é cíclico, é feito ou repete-se todo o ano, então torna-se rotineiro, mas é importante cá deixar que nós reiteramos que, embora seja rotineiro, algumas mudanças possam existir, por isso é que em cada processo é sempre bom que esteja em contato, quer com o oficial de contrato designado para cada uma da organização, bem como os assistentes ou consultores locais contratados para o efeito. As componentes para a elaboração do relatório de despesas baseiam-se na área do programa, a área do programa e o beneficiário, estes que compõem a parte da intervenção. Esta é determinada pela equipe de campo da USAID e aprovado durante o processo do COP e normalmente é fornecido pelo oficial do contato da USAID para poder garantir que cada organização possa preparar ou elaborar o seu plano de trabalho. Tem outra componente mais desagregada no âmbito da classificação, que é a categoria de custo. Já tivemos um webinar que se destrinça neste tema. Se quiserem ter acesso, podem entrar no website da Intraelt, que está lá um webinar onde falamos da categoria de custos. E para a categoria de custos é o que é que estamos a comprar ou o que é que estamos a pagar como programa, como projeto. Aqui está um modelo, este é um screenshot, é um print screen que nós levamos, o modelo tem outros sheets e é em Excel. Este é um modelo atual em uso para a elaboração do Expenditure Report. Vamos entrar em detalhes as componentes ou o que é que compõe este modelo, mas posso aqui fazer um point. Falamos já atrás da área de programa, não é? E dos beneficiários, estes que compõem as intervenções, os mecanismos de implementação, e temos aqui mais abaixo as classes e categorias de custo que se distinçam por todas essas cá descritas. Mais adiante vamos entrar por cada um deles e poderão ter mais detalhes. A classificação. Falamos da área de programa, normalmente a área de programa é composto por essas sete áreas, sendo que esta área, a número 4, que é socioeconômico, normalmente se refere a atividades de OVC e DREAMS. Para não ficarmos um bocadinho perdidos, a área socioeconômica é neste sentido. Essas 4 componentes se referem às site-level programs, isto é, atividades desenvolvidas nas unidades sanitárias. E se for a ver, tem aqui as prevenções, tem a testagem, tratamento, cuidados de tratamentos. Essas são atividades desenvolvidas nas unidades sanitárias e tem essa que são atividades above site level program, que são atividades realizadas acima ou fora das unidades sanitárias, mas que contribuem para o sucesso ou o alcance das vossas atividades. Falamos assim, influenciar políticas ou apoiar no processo de políticas de saúde, por exemplo, contratar serviços de segurança para uma determinada unidade sanitária e por aí em diante. E tem a área do Program Management, que normalmente vai para custos concernentes a atividades de suporte. Por exemplo, podemos dar aqui como exemplo
salários do programa, do staff que faz parte da área de suporte administrativos, financeiros e outras atividades como aluguer de escritório ou contratos que possam ter, colocamos aqui ou estão inseridas aqui nesta área do programa que é o Program Management. A segunda área de classificação do ER Report são os beneficiários. Quando da elaboração do plano de trabalho e tendo contato direto com os oficiais de contrato, todas as organizações têm ou são partilhadas aquilo que são os beneficiários no âmbito do projeto ou no âmbito do plano de trabalho definido por cada uma da organização. São 7 beneficiários, onde dos primeiros 3, esses primeiros 3 são correspondentes a grupos demográficos e os últimos 4 são grupos já de metas ou beneficiários que pretendemos realmente alcançar e que estejam diretamente ligados ao sucesso do programa. O número 1, Non-Target Population, geralmente é para todo e qualquer beneficiário que não se enquadre em qualquer uma dessas outras linhas de beneficiários. No entanto, sugerimos e sabemos que no âmbito da implementação das atividades acontece, ou melhor, existem beneficiários, posso assim dizer, generalizados. É sempre bom entrar em contato com o oficial de contrato para ver se realmente não se enquadra em qualquer uma dessas outras 6 e se não se enquadrar, podem-se sempre no âmbito do reporte colocar no Non-Target Population. Este é um exemplo, se forem a ver, é a parte do cabeçalho, está em inglês, infelizmente, porque todo o reporte para a USAID é feito em inglês. Esta é a parte do cabeçalho do ER Report, onde podem ver aqui as áreas do programa e também as sub-áreas. Vão lá poder também encontrar as sub-áreas. Tem os grupos beneficiários e subgrupos beneficiários. Para a primeira coluna, temos aqui a intervenção 1 como exemplo, temos como área do programa, que é a testagem. O subprograma é baseado na comunidade e é um serviço direto, isto é, tem-se um contato direto com o paciente, e o grupo beneficiário são Key Pops é Key Populations, é a população-chave, e os subbeneficiários são as trabalhadoras do sexo. Aconselhamos que para de hora em diante, após este webinar, possa entrar no website do DATIM, e este website aqui embaixo, datim.zendex.com, para poderem baixar a guia de referência de planificação financeira da PEPFAR, porque lá terão esta classificação de forma mais destrinçada, podem ter ir ao detalhe e pode até os facilitar no âmbito do reporte, principalmente no que falamos no website anterior para o non-target population. O nível de detalhes. Existem várias áreas de intervenção, sim. Existe no máximo 35 intervenções, mas pela experiência, até então, não vimos, eu não tenho conhecimento de um parceiro local que tenha até 35 áreas de intervenção. Contudo, é importante que no ato da planificação, e volto a reiterar, no ato da planificação, possam fazer a divisão e a separação das intervenções, bem como das áreas de programa. Tendo as vossas atividades já pré-definidas com as intervenções, é mais fácil, quando estiverem no processo de elaboração do ER Report, poder enquadrar-se ou encontrar em valores consolidados ou fechados os valores gastos por essas intervenções. Então, tendo em atenção que tem a primeira coluna, que pode ser a intervenção 1, como demos o exemplo no slide anterior, e sabendo que a atividade 1 pertence à intervenção 1 e área de programa XYZ no ato da planificação pode facilitar a organização no ato do
report. Sabemos que também não é uma atividade ou não é um processo fácil, porque existe um período de planificação e às vezes, a maior parte das vezes, as organizações estão numa demanda enorme, mas se puderem fazer e fazer a decisão por intervenção, mecanismo de implementação e automaticamente beneficiários e os custos de categoria, nós sugerimos que pudessem fazer. A categorias de custo. Fiz menção que existe um webinar já ele realizado na língua portuguesa. Quem estiver interessado pode entrar no website da SAP, onde já temos mais detalhe. E temos aqui as 11 categorias de custo. Nessas 11 categorias de custo, temos a 11, que são correspondentes aos custos indiretos, já vem pré-definido. Quando estiverem a elaborar o orçamento ou plano de trabalho e do orçamento, podem já definir quais serão os seus custos indiretos. Fora isso, tem as restantes 10. Acredito que virá como questão quais despesas aí que a gente coloca no custo, na categoria de custo 10. Normalmente, tudo que não for a se enquadrar nos restantes custos de categoria vão sempre para 10. Bom envolver todo o elenco, não é? Senior management, todo o pessoal de gestão da organização, para ter certeza que não vamos imputar ou alocar toda e qualquer despesa nesta linha, nesta categoria de custo. Então, há que ter um cuidado para definir ou garantir que estejamos a classificar ou a imputar ou alocar os custos nas categorias de custo corretas. Já temos cá um modelo já minimamente preenchido, neste caso é de uma organização aleatória. Temos aqui a categoria de custo de intervenção 2, colocamos a área de programa, que é esta, acredito em inglês, Health Treatment, já não me recordo, mas é a HTS, e isto já vem pré-definido no formulário. Ao clicar nesta secção, há de aparecer uma espécie de janelinha. Ao clicar na janelinha, tem distintas todas as áreas de programa no modelo, e seleciono a que melhor se indicada, neste caso para esta intervenção 2, e já vem cá definido, por exemplo, este beneficiário são homens adultos, homens já são de sexo masculino, então são homens adultos. Tem aqui a distinção dos valores para esta intervenção, se forem a ver, só tem custos ou valores ou gastos em mais ou menos seis categorias de custos, e as restantes não houve custo aparente. O mesmo se segue para as outras categorias, então esse exercício tem que ser feito por todas as intervenções pré-definidas no plano de trabalho. Pode haver casos ao longo do processo da implementação, por alguma decisão, exista ou tenham que incluir uma outra categoria de intervenção, isto pré-acordado com o oficial do contrato e pela USAID, neste caso. Tem mais colunas mais adiante em que possam lá inserir os valores. A vantagem deste modelo é que os valores são consolidados, isto é, não há a indicação ou talvez a obrigação de colocar valores unitários, isto é, por cada categoria de intervenção são valores consolidados. Se o total são $50.000, coloca-se $50.000 e por aí em diante. Então, os valores cá descritos são consolidados, mas eu tenho a certeza que para se chegar ao consolidado, dependemos daquilo que são os exportes, os extratos retirados dos vossos softwares de contabilidade, vão ao detalhe para uns que não têm ainda a classificação por intervenção, ter que fazer aquele exercício de verificar despesa por despesa, aqui intervenção melhor se enquadra, e para esse exercício toda a equipe de gestão tem que estar lá, desde o diretor executivo, temos a parte de
auditoria e avaliação, temos diretores técnicos e temos igualmente o gestor administrativo e financeiro, que pode também, pode não, deve estar neste processo de elaboração. Noções básicas a ter no processo de reporte. Devemos ter em conta que devemos calcular todas as despesas no ano fiscal. Ano fiscal é esse que inicia a 1 de outubro e vai até 30 de setembro. É sempre regime de caixa. Algumas organizações também, para além do caixa, têm um regime de accrual basis. No entanto, para essas organizações, há que se fazer um exercício de fazer-se ligeiras adaptações para que se reflitam todos os pagamentos efetuados neste período de 1 de outubro a 30 de setembro. Por exemplo, se o projeto está a findar e existem despesas feitas no 1 de outubro do ano seguinte, essas despesas já não podem ser reportadas nesse ano fiscal e vão simplesmente ser contadas no ano seguinte. Por isso é que, para algumas organizações que apresentam ou alguns integrantes aqui presentes, os períodos de agosto e setembro são uma correria para poder fazer todos os pagamentos até 30 de setembro e garantir que todas as despesas ou todas as despesas imputadas para aquele ano fiscal estejam descritas no ER Report. O reporte é feito uma vez ao ano, existe um timetable, que é um cronograma para do processo até a sua submissão, e é feito em dólares americanos, não são aceitos outras moedas. Se, de alguma forma, as transações, os pagamentos são feitos em meticais, há que se fazer a conversão para dólar. Em algumas organizações, dependendo de qual é a política cambial que tem, pode ser que tenha uma média no final do ano para a elaboração do relatório, ou define-se um fixo durante todo o ano. Isso é uma informação, é uma indicação que cada organização vai definir, contudo, todo o reporte tem que ser no dólares norte-americanos. Devemos apenas reportar despesas no âmbito do PEPFAR. Não são permitidas colocar despesas que não façam parte do programa PEPFAR. Então, devemos simplesmente nos cingir naquilo que são as atividades definidas no programa PEPFAR. O parceiro principal, neste caso Prime, algumas que estão aqui são Prime, outras não. Para quem é Prime, o Prime é responsável, se tiver, por exemplo, subacordos firmados durante esse ano fiscal, é responsável por reportar as despesas do subrecipiente ou do subacordo. Para o efeito, sugerimos que sessões, não precisam ser sessões exaustivas, mas pequenas sessões com o template sejam feitas com subrecipiente, neste caso a organização do subacordo, e geralmente é na pessoa do oficial do subacordo que faz esse tipo de sessões, explicar ao subrecipiente como é preencher, e depois esse ER Report é submetido ao Prime e é função do Prime consolidar toda a informação e submeter um único reporte. Mais uma vez, voltamos para esta indicação de que seria prático que as organizações voltem a consultar o guia de referência de classificação financeira do PEPFAR e que podem encontrar no website do DATIM cá descrito. Outra noção básica a ter na elaboração é em relação a modelos de mecanismos e unidades operacionais. Existem organizações que operam, e temos aqui um exemplo, operam em 2 unidades operacionais, e a questão que pode aparecer é se deve ou não enviar 2 modelos para cada unidade operacional, e a resposta é sim. Temos aqui um exemplo de um projeto de serviços clínicos, onde um mecanismo de implementação ou uma organização implementa no Burundi e em Ruanda. A organização deve submeter um ER Report para o Burundi e, igualmente, outro ER Report para o Ruanda. Para parceiros locais com vários mecanismos de implementação, é uma
unidade operacional devem preparar um modelo para cada mecanismo de implementação. Volto para aqui para um outro exemplo em que um parceiro fictício ele tem o Burundi Center of Service, ou posso inventar, é um nome fictício, hipotético, implementa as suas atividades em 3 mecanismos de implementação no Burundi, que é o mecanismo A, B e C. Então, este parceiro local deve também igualmente submeter 3 modelos de ER Report. Deve reportar 3 vezes. Para os programas regional, neste caso vai se agrupar, não é? Por regional, os relatórios, e envia-se um modelo de implementação por país. Vamos fazer uma breve pausa para perguntas e respostas até aqui. Para esta secção, me farei acompanhar dos colegas de suporte, que é a Susan, o Belmiro e igualmente pelo Ben e a Christy da USAID. Sintam-se livres para poder colocar as perguntas no chat. Vamos ter por aí 2 minutos para poder responder, e as que não formos responder, podemos responder no final desta sessão ou a posterior, quando enviarmos os pedidos para a submissão de questões adicionais. Belmiro, Christy, and Ben, please be prepared. Let's check on the chat which question do we have so far. Hi, Eva. We just have one quick question. One of the people watching, they lost their connection a couple times, so they were wondering if you could share the site for the datum expenses classification. You could just share that slide again. Thank you. O website é este aqui embaixo, datim.zendesk.com. Vamos dar seguimento, só tem uma pergunta ou ainda tem mais? There is another one? Oh, mic entrou. Yes, there is. Okay. Pode What ler? is the 6th cost category? Qual é a 6ª categoria de custo? What is the 6th cost category? É o outros, é para outros. A 6ª é outros. Essa é correspondente a qualquer custo ou despesa realizada no âmbito ou durante o ano fiscal, que não se enquadra em qualquer outra das 5, que são o personnel, o travel, training, sub-recipients e por aí em diante. São vários que tem lá no modelo. Se não se enquadrar, deixa que eu volte. Se não for a se enquadrar em qualquer uma dessas definidas aqui, normalmente nós colocamos aqui nesta categoria de custo, que é o ODA. Esta está subdividida, mas as categorias de custos são essas. Se forem a ver para o travel, vai ter viagens nacionais e internacionais, está aqui pré-definido, que é aqui viagens nacionais e internacionais. Para equipamento, temos aqui equipamentos de saúde e equipamentos que não são de saúde, e exatamente para supplies também tem as suas subcategorias de custo. Então, se não se enquadrar nesta, vai para esta última, que é alguma mais, Belmiro? Não existe. Não existe mais perguntas por enquanto. Vamos falar o que há de novo para o COP 2021 e o que é que nos espera daqui em diante no âmbito do aeroporto e dos relatórios de despesas. Algumas atualizações pequenas ou administrativas foram feitas, então sugerimos ou deixamos como indicação que cada um dos parceiros locais cá presente possa fazer ou baixar a guia de referência de classificação financeira, tem a última versão disponível, está igualmente no Datim, no website que partilhamos, que é o datim.zendesk.com. Existem novos avisos no Datim
sobre a combinações impossíveis. Isto é, a organização pode, ao inserir no modelo do ER Report, colocar uma área de intervenção para uma despesa específica ou para consolidar e, de alguma forma, selecionar, vou dar aqui esses exemplos, despesas de HCW em nível local alocadas para a área do programa acima do local. Então, se é uma despesa para o local, se for, por exemplo, logo a seguir, colocar para a área de acima do local, que é above site level, a ferramenta vai negar, simplesmente não vai aceitar e vai dar um erro. Despesas com viagens internacionais ou construção para entrega de serviço direto, não tem como despesas internacionais, não é? Colocarmos como entrega de serviço direto, porque ao fazermos uma viagem internacional, nós não temos contacto com um parceiro. No passado não ocorria, no modelo anterior, e agora já ocorre, ou para a construção. Ao fazermos uma construção de uma unidade sanitária, nós não temos acesso direto ao paciente. Logo, se for já, a selecionar entrega de serviço direto, o modelo não vai aceitar e vai dar um erro e automaticamente é uma combinação impossível. Os parceiros locais são solicitados a inserir narrativas opcionais para certas combinações com intervenção e não de serviço de deriva. Por exemplo, podem fazer, se em caso de esclarecimento, em algumas intervenções que possam, entre aspas, possam passar, mas que não estejam claros, dá essa oportunidade para, primeiro, partilhar essa informação com o oficial de contrato da USAID indicado e, igualmente, deixar preparado, porque no modelo não há espaço para o efeito, deixar preparado para, em caso de, sabemos que após submeter, tem um processo de revisão do relatório, então, se solicitarem algum esclarecimento, a organização já esteja preparada para o efeito. Tem aqui o ciclo COP, tem um ciclo de implementação e as datas de reporte, quer anual e quer para o trimestre 4, que é o quarto trimestre. Foi aprovado, deixa eu ver se o meu ponteiro está aqui, ok. Temos aqui a vermelho que o Country of Relation Plan de 2020, eu acho que para o ano fiscal de 2021 foi aprovado em maio de 2020 e isso corresponde ao ano fiscal, não é, de implementação de 1 de outubro de 2020 a setembro de 2021. Então, de outubro do 2021, 1 de outubro até dezembro, que é a data final para a submissão do ER Report, é o período que nós estamos a elaborar, a submeter, não é, para revisão. Pode ser que, neste caso, haja alguns pedidos de esclarecimento ou revisão nos ER Reports submetidos. Então, este é o timeline, é o prazo, o período em que nós estamos realmente a correr. Importante para esses recursos aqui abaixo, que são o modelo do ER e o CAP e tudo, pode encontrar no Datim, pode ser baixado no Datim, então vamos encontrar todas essas ferramentas lá descritas. Este é o cronograma quer para elaboração, revisão e submissão. Conforme partilhamos, já iniciou, estamos hoje a dia 27, quer dizer que iniciou a 1 de outubro o processo de elaboração. Para organizações que ainda não tenham acesso à plataforma, podem o fazer. Algumas organizações já têm alguns membros cadastrados, no entanto, existe um limite máximo de 95 dias. Se estiverem dentro desse período, a conta ainda se encontra ativa. Caso não, vão ter que solicitar a sua reativação. Tem que voltar à plataforma e seguir lá os passos pré-descritos e podem ter acesso. Atenção à data de submissão do ER Report, aqui é a 12 de novembro, por isso é que está uma estrelinha a vermelho. Esta é a data em que todas as organizações vão submeter
o draft. Este draft vai sofrer escrutínio, vou pôr entre aspas escrutínio, do pessoal que faz análise desta informação, e nesse período pode-se fazer questões, pode-se colocar alguns pedidos de revisão, mas na prática agora, pelo menos para Moçambique, a USAID tem dado um suporte enorme, onde tem não só a figura do pessoal indicado da USAID, como tem a figura dos assessores de capacidade, neste caso, onde apoiam a organização no processo de elaboração para que possam submeter dentro dos prazos. É importante referir que não deixemos para amanhã o que possamos fazer hoje. Quanto mais cedo fizerem, mais fácil e submeterem, quer para o oficial do contrato, para uma prévia verificação ou análise ou algum ajuste, alguma intervenção e por aí fora, melhor, porque até 12 de novembro já tem certeza de que a informação que lá forem a submeter ou forem a fazer o upload está correta. Depois de submeterem o IR Report, tem um processo de limpeza. Nesse processo de limpeza, faz-se o re-upload, se porventura forem solicitados a fazer alguma alteração, faz-se o clean-up de toda a informação e já a plataforma faz, o período de cleaning fecha e depois do dia 17 de dezembro já não há mais espaço para a organização fazer qualquer tipo de alteração. Fiz menção à questão do upload, da submissão e da aprovação no processo. Demos aqui um pequeno breve screenshot, esses dois. Esta é a plataforma que vai aparecer, ou isto é, o home que vai aparecer quando forem a acessar o website. Existem 3 passos seguintes a ter em conta, que para o upload, o upload ou o carregamento em português, as organizações têm que ir aqui ao website da TIM, vão aqui a esta janela aqui a vermelho, é uma janela de várias opções, e tem aqui esta opção do ERP Processor App. É aqui onde vão fazer o vosso upload do ER Report. Se ao clicar e fazer um upload existir um erro, sempre vai aparecer a razão, não é? E deixar claro para as organizações que, pela experiência, né, alguns aeroportos podem ser submetidos, não é? Se forem submetidos antes da data preconizada para a submissão, a plataforma vai negar. Então, pode aparecer ou pode achar que é um erro da informação, mas não, é um erro, ou melhor, é uma indicação, um warning do sistema, em que não permite que possam fazer o upload antes da data prevista de abertura. Isto é, se para o upload, não tem como voltar atrás para o cronograma. Se o upload foi previsto, ali vem 12 de novembro, se for antes, a plataforma vai negar, não vai aceitar que façam um carregamento. Para a submissão, vão para o mesmo website, mas os parceiros locais deverão submeter já no Data Approval App. Logo a posterior à submissão, tem o processo de aprovação que é feito pela USAID e eles fazem igualmente na aplicação Data Approval App. Aconselhamos para que ao menos uma pessoa da organização tenha acesso, mas estamos a falar do ER Report, estamos a falar de áreas de intervenção, intervenções, estamos a falar de áreas do programa, beneficiários. Este conjunto de informação não é somente uma pessoa que detém. Então, pelo menos uma pessoa é o ideal, mas a minha experiência diz que pelo menos 3 pessoas, uma da área financeira, o próprio coordenador ou diretor executivo
executivo e alguém, um gestor de monitoria e avaliação, o diretor técnico. Algumas organizações têm a figura de diretor técnico. Se já fizeram algum envio nos últimos 95 dias, um upload de algum modelo de orçamento para o plano de trabalho do COP, a plataforma, o seu acesso está ainda ativo, porque está dentro dos últimos 95 dias, então o seu acesso será concedido automaticamente, porque a conta não foi desativada, isto é, no período desses 95 dias, fez alguma ação, isto é, fez o upload de algum modelo, então a plataforma ainda, ou o acesso, as suas credenciais, que é o username e a password, se encontram ativas. Se não enviou nesse período, sei que alguns usuários só entram no Datim uma vez ao ano, de 12 de dezembro do ano passado, 17, desculpa, de dezembro do ano passado até então, já passam mais de 90 dias, a conta foi desativada, então deve entrar neste website que é o do https register.datim.org para poder solicitar uma nova conta Datim. Antecipações no âmbito da elaboração. Quando estivermos no processo ou no ciclo do IR Report CAP 21, 22, para o próximo ano, neste caso estamos a falar do próximo ano que iniciou a 1 de outubro deste ano, tem novas obrigações ou novas recomendações, mudanças que a USAID fez. Para subacordos ou organizações locais, que tenham ou firmem contratos com organizações em regime de subacordo que estejam acima de $25.000 para este próximo ano fiscal, deverão preencher o modelo do ER Report. Isto é, vão reportar, vão ter que fazer todo esse processo de registro, descarregar o modelo, definir as intervenções, os mecanismos, os custos e categorias. Para esse efeito, solicitamos que o Prime, que o parceiro local Prime, possa desde já preparar ou planificar processos ou missões ou encontros de preenchimento ou de treinamento para esses subrecipientes. Isto é, toda organização que receber fundos de um Prime acima de $25.000 para este próximo ano fiscal deverá preencher o modelo de ER Report. Para os subacordos abaixo, continuarão a reportar como vem reportando agora, isto é, ter um modelo, preencher toda a informação das atividades, custos incorridos nesse ano fiscal, submeter ao Prime e será a função do Prime consolidar e preencher um único ER Report e submeter na plataforma da Datim. Isto é, os relatórios do ER Report exigirão um modelo parceiro principal e o número de modelos subrecipientes. Isto é, embora o Prime venha a submeter o seu relatório, vão ser exigidos modelos dos outros subrecipientes já preenchidos, enquanto que não era uma recomendação que se partilhassem os ER Reports subrecipientes para este ano fiscal, vamos submeter na plataforma, mas vão ser exigidos dos subrecipientes ou subacordos de todos que estejam na vossa alçada durante esse ano fiscal. Ao reportar as despesas em um modelo separado, os elegíveis para fornecerão todos os detalhes de categoria de custos além da área de intervenção. É o que estávamos a falar anteriormente, isto é, quando submeterem o modelo ao que estava a explicar anteriormente no ponto anterior, deverão também reportar
seguindo todas as regras. Ter definidas as categorias de custo, ter as áreas de intervenções pré-definidas, ter pré-definidos os beneficiários. Tem que estar claro essa informação nos relatórios que forem a ser submetidos pelas organizações firmadas com os subacordos. Pode-se usar esta informação toda para preparar-se para este ano e voltamos a reiterar, porque está aqui, comece o processo de planificação agora. Se tem conhecimento ou se já tem por alto informação de alguns subacordos firmados que estejam superiores a 25 mil dólares, devem começar desde já a prepará-los para que eles possam elaborar e que possam cumprir com os prazos de submissão. Mais uma breve pausa para perguntas. Belmiro? Sim, a questão é só para o subreporte acima de 25 mil dólares, eles podem ser consolidados e submetidos pelo Prime em separado? Não, o que deixamos claro aqui é o seguinte, vão ser submetidos sim em separado. Isto é, o Prime vai ter que se cadastrar no DATIM, ter um ou dois usuários no DATIM, preparar o IR Report com base na explicação dada, ter as intervenções definidas, os beneficiários, as áreas de programa e a classificação com base na categoria de custos. Então, os Prime, os Subprime, sim, ou os subrecipientes, sim, vão ter que reportar em separado. Para acima de 25 mil dólares. Era a única pergunta até então. Então, podemos dar seguimento. Podemos, sim. Quais recursos se encontram disponíveis ou que a USAID deixa disponíveis para que possamos ter um ciclo de reporte claro, sem muitos sobressaltos, sem muitos constrangimentos? O primeiro recurso é esta plataforma da TIM. Nesta plataforma, se forem a acessar, tem aqui o PEPFAR Guidance. Neste PEPFAR Guidance, podem encontrar o guia de classificação financeira da PEPFAR, que fizemos menção lá atrás. Podem encontrar podem encontrar o modelo do IR atualizado e podem encontrar informação do que há de novo neste ano fiscal, bem como no restante. Então, este é um dos recursos disponíveis, podem aceder a qualquer hora, a qualquer momento, dependendo da vossa disponibilidade, e podem, em caso de alguma questão, algum esclarecimento ou alguma dúvida, também ter cá. Deixar claro que está em inglês, não tenho certeza se isto dá a opção de tradução para português, mas não, até então não. Então, toda a informação, a cada escrita da TIM está na língua inglesa. O outro recurso é este da TIM, Training and Tutorials. Aqui podemos encontrar vários tipos de treinamentos ou formas para os usuários no preenchimento do modelo, isto é, algumas espécies de fair play ou algumas vídeos para o efeito. Pode-se também pode encontrar aqui alguma informação de como podem limpar alguns erros que possam ocorrer no modelo ou no ato do carregamento. Também podem ver como é que instruções, como é que podem fazer o processo de revisão, aprovação ou rejeição dos dados do IR Report. Este é mais um recurso, e aqui no da Team Training e Tutores vai mais a fundo, vai mais a detalhe, porque dá um passo a passo de qualquer uma dessas opções ou pedido de esclarecimento ou esclarecimento que possam ter. Tem um help desk. O help desk é submeteram o IR Report ou querem baixar
alguma informação ou alguma informação está omissa ou não existe aqui nesta plataforma, podem sempre ir na mesma plataforma da Team, aqui a vermelho, onde vem Submit Request, obviamente que vai ser em inglês, e podem enviar a vossa questão ou pedido de esclarecimento, quer concernente a falhas técnicas, a um problema, por exemplo, de cadastro, isto é, não está a conseguir cadastrar-se, ou não está a conseguir fazer o upload ou enviar o IR Report, ou algum mecanismo não está lá inserido ou não existe, a vossa organização pode não existir, então a mesma plataforma pode entrar aqui neste da Team e ir direto aqui para o Submit Request, que é submeter uma questão e podem seguir os passos lá seguintes. Para além daqueles recursos descritos atrás, existem gravações anteriores, né, de webinars correspondentes ao IR Report. Infelizmente, os anteriores estão na língua inglesa. Este webinar é o primeiro na língua portuguesa, mas para os fluentes na língua inglesa, podem ir ao website da IntraHealth e podem encontrar lá o webinar. O mais recente foi agora em setembro de 2021. 2021 e podem lá ver o mesmo webinar e podem ter mais detalhes. E também podem ter acesso a este webinar que ficará gravado e podem ter acesso a posterior. Para todo participante receberá depois, a posterior, por e-mail, automaticamente a gravação, a cópia dos slides para o vosso e-mail direto. Outros recursos específicos que a USAID tem disponíveis, que são os orçamentos COP do 2020 para o ano fiscal de 2021. Este podem solicitar aos vossos gestores de atividades ou os vossos oficiais de contrato. Eles têm isto disponível e podem partilhar com os parceiros locais. Os últimos 3 vão ser disponíveis, já tem cá o asterisco, vão ser disponíveis na primeira semana da coleta de dados. Estamos ou já passamos pela semana da coleta de dados, se não me falha a memória, mas também podem entrar em contato com a OHI. OWA é em inglês, que é Office for HIV/AIDS, que é o escritório da USAID para o HIV/SIDA. Então, podem mandar o e-mail para esse caso escrito e podem ter acesso aos últimos 3 recursos específicos, que é a orientação para relatório de dados aditivos, as práticas recomendadas para relatórios de parceiros e a estrutura de qualidade de dados, comumente nas organizações dizem o Data Quality Framework. Assistência técnica. Isso é inegável. A USAID, a partir do momento que firma um contrato, faz um acompanhamento direto aos parceiros locais. Todo parceiro local tem acesso quer aos oficiais de contrato, quer aos responsáveis da área financeira e por aí em diante, há uma lista que é partilhada, que pode entrar em contato para qualquer assistência técnica, qualquer pedido de esclarecimento. Para além disso, a USAID também deixou, está depois disponível por meio da SAP, que somos nós, consultores locais que suportam ou apoiam os parceiros locais neste processo. Este processo neste caso, os consultores apoiam no processo da categorização e alocação de despesas, ajudam no processo de melhor entendimento do guia de referência de classificação da PEPFAR, sabendo que toda essa informação está em inglês, uma e outra classificação ou referência pode não estar clara, está lá o consultor para apoiar, pode também apoiar no processo da revisão de dados. Sabemos que antes de fazer o upload, algumas organizações enviam quer para a USAID ou podem enviar para os consultores para verificar antes e logo a posterior enviam a USAID para uma segunda verificação. Este é o papel.
Igualmente, em caso de resolução de erros e avisos, podem não entrar. Há alguns parceiros que não vão direto à plataforma da TIM, que pode ser por uma questão de língua ou um outro motivo. Os consultores também apoiam nesse processo e não no processo de navegação, no processo de envio de dados. Isto é, às vezes podem ter problemas no upload, qualquer uma outra questão, os consultores locais estão lá disponíveis para o briefing. A USAID também tem um backstop. Backstop é uma espécie de sala ou escritório que está sediado na sede, nos Estados Unidos, e este backstop também ajuda no processo da supervisão e assistência técnica. Se os parceiros locais acharem que é mais fácil ou vai ser mais rápido ter acesso ao backstop, podem também enviar o vosso e-mail com a vossa questão para este e-mail que está aqui descrito. Se tiverem qualquer questão relativa à categorização ou definição de áreas do programa, categorias de custo, também podem encaminhar. Podem encaminhar para o backstop ou podem encaminhar direto para o vosso oficial de contrato definido no país. E outras questões também podem, conforme partilhei aqui, entrar em contato com o helpdesk da TIM, disponível no website da TIM. Mais uma breve pausa para perguntas. Não temos nenhuma pergunta, Okay. mas podemos deixar uns segundos para ver se entra alguma. Tá bem. Creio não haver. O participante Malvilo Ambas quer saber se é para todo tipo de dúvidas. É para todo tipo de dúvidas que está relacionado com o tema em apresentação. Todo tipo de dúvida relacionado a este tema. A plataforma da TIM não só é para ER Report, também tem alguns modelos ou templates no âmbito de monitoria e avaliação e etc. Os colegas da monitoria podem aqui confirmar que também fazem o carregamento de informação relativa a isso. Então, é no âmbito de todo e qualquer reporte que deve ser submetido nesta plataforma. Não é somente do ER Report, tem outros modelos exigidos e que são submetidos por via da TIM, também podem fazer uso nessas circunstâncias. Outra observação para os participantes, gostaria de recordar-vos que temos aqui a participação de alguns colegas da USAID, nomeadamente Christy e Ben, e estão aqui também para responder alguma questão que tenham diretamente para a USAID e para o pessoal da USAID no concernente a este tema. Muito obrigado. Podemos seguir? Oh, Meryl, there's one quick question in the chat. Sim. Yes. Perfect. A questão aqui é da Valdamira Reteni, que pergunta, quer saber se só pode usar a plataforma só quem está cadastrado. Sim. Se não está cadastrado, o cadastro é para dar acesso a fazer o upload e o download da informação. Mas se quiser usar simplesmente para ir buscar alguma informação, a plataforma se encontra aberta, não está trancada. Tem todo um leque de informação lá disponível, mas se quiser fazer o upload de algum reporte ou de alguma informação exigida no âmbito do contrato, tem que sim se cadastrar. Mas se quiser ver ou ir ver alguma informação ou os tutoriais e por aí fora, pode não ter, não é exigido que tenha uma conta. Há uma questão que está no chat é uma questão do participante Marcolino Muyanga e queria saber se o backstop pode buscar toda a informação. Não Toda sei a se está clara para ti. referente a quê? Tem como clarificar, Marcolino?
É se o backstop ou o desktop? Vem backstop, então, se eu estiver próximo, podia Sim, clarificar? se for backstop, sim. Ah, ok. Sim, pode Sim, buscar toda a informação. sim, Muito obrigado. sim. Creio que não haverem mais questões, Iva, pelo que podes prosseguir. Ok. Por que é que nós temos que reportar e o que é que a PEPFAR ou o USAID usa ou precisa desta informação carregada no sistema? Todos nós temos que reportar, quando recebemos fundos temos que reportar, mas para além do reporte do que foi gasto, a USAID usa para, por exemplo, se saber se os fundos ou os recursos financeiros, quer financeiros bem como de recursos humanos, estão sendo usados de forma estratégica para atingir as nossas metas. Por exemplo, o fato de termos gasto ou termos reportado, ou temos um orçamento de $10.000 e reportamos que gastamos $10.000, não indica a eficiência. Por que é que nós precisamos essa distinção entre a intervenção, área de intervenção, a área de programa e igualmente a categoria de custo? Nós podemos ver, com base nesse vosso IR Report, onde é que os fundos foram gastos na sua maioria. E isto implica também saber se esses gastos ou esses percentuais de gastos estão diretamente ligados ao que nós predefinimos no plano no orçamento do plano de trabalho. Isto é, nem toda execução 100% indica eficiência. Então, esta informação, ao fazer upload, pode apoiar a USAID a fazer essa avaliação e, de alguma forma, tomar decisão. Por exemplo, pode ver ou mudar de estratégia se, por acaso, o nosso grupo-alvo ou a nossa meta de população ou atividade, seja para a prevenção, está sendo alcançada ou não, a USAID tem como ver com base nessa informação aqui submetida e com base nisso, tomar decisões, porque no final do dia a meta é reduzir a epidemia no mundo. E vamos falar particularmente daqui de Moçambique, porque estamos a fazer Moçambique e Angola, porque são países de língua portuguesa e recebem fundos da USAID. Outra questão que a USAID leva em função disto é se os recursos estão concentrados na população certa, isto é, por que é que no início é importante definir os beneficiários? Quais são os beneficiários no âmbito do plano do orçamento do plano de trabalho? Aqui está um exemplo, não é de uma estatística de um relatório aleatório, e se forem a ver, temos aqui 30% de gastos que foram para non-target population. E essas non-target population pode ser que não estejam dentro daquilo que são a população prioritária da USAID. E isto permite avaliar se estamos a gastar o dinheiro de forma eficiente. Isto é, gastamos sim 100%, mas gastamos 100% e o beneficiário não foi aquele que nós previamente definimos. E se forem a ver para esse relatório, o gasto foi mais efetuado quer para o non-target e para as outras áreas, que para os outros beneficiários os fundos foram bem reduzidos. Então, este relatório pode, ou melhor, vai e deve suportar a USAID e o PEPFAR a ver se os indicadores estão sendo, ou os beneficiários, indicadores, as intervenções estão sendo bem alocadas e definir estratégias de mudança se se firmamos um contrato de um programa de 4 anos, estratégias para o ano seguinte e por aí em diante. O que estamos comprando? Também é bom saber o que é que estamos comprando. Se estamos a gastar muito na categoria de custo do pessoal, se estamos a gastar imenso sobre recipientes, se estamos a gastar
nos treinamentos, se estamos a gastar em alguma outra despesa que não está preconizada, este relatório permite também à USAID avaliar se os valores estão sendo, ou se os gastos estão sendo redistribuídos, estamos a gastar de forma racional e eficiente para alcançar as metas e os objetivos preconizados. Para este exemplo específico, se for, aqui está descrito, temos um gasto, os maiores gastos são mais para as categorias de custo de pessoal e subrecipiente. E por uma questão de avaliação, isto não é bom. Devíamos ter mais despesas nas outras categorias de custo que são diretamente ligadas àquilo que são as áreas de implementação do programa. Então, este relatório permite que a USAID faça esse tipo de avaliações e possa igualmente lhes apoiar, lhes suportar no processo de tomada de decisão. A questão da triangulação de dados. As metas são importantes e as metas, existem casos, e isso é por experiência própria, em que podemos estar a alcançar metas e estarmos a gastar menos. Ou podemos não estar a alcançar as metas e estar a gastar mais. Então, esta triangulação de dados, este suporte, este reporte, este report, também permite fazer esta triangulação de dados. E nessa triangulação de dados pode-se igualmente definir ou ver, por exemplo, não alcançamos, por exemplo, meta em algum sistema de delivery e pode-se definir mudanças estratégicas em termos de implementação, não fugindo àquilo que é o plano previamente elaborado e aprovado. Faz-se alguns ajustes para que possamos fazer esse, e a triangulação de dados vai entre atividade, orçamento, e o próprio custo da despesa. Então, aqui nós vamos ver realmente se os gastos são diretamente proporcionais às realizações. Voltar a reiterar que gastar 100% do que foi previamente definido não quer dizer que a organização seja eficiente. Com esses dados aqui, do ER Report e outros, se não me engano, outros modelos e mais de avaliação de dados, faz uma triangulação e pode-se ver se realmente a organização está sendo eficiente ou não. Toda esta informação, ao fazer-se upload, depois se encontra disponível neste website do PEPFAR Panorama Spotlight. Aqui é a fonte de dados do PEPFAR. Para nós, parceiros locais, é mais neste âmbito, que é o Partner Budget Dataset e o Partner Expenditure Dataset. Aqui pode-se encontrar os valores do orçamento agregados por mecanismo de intervenção, os códigos de orçamento, o nível de ano e também as despesas incluídas ou executadas, exato, as despesas executadas por um mecanismo num determinado período. Então, se quiserem ter acesso, o website é este que está aqui embaixo, que é o website do PEPFAR Panorama Spotlight. Neste website, igualmente, podem encontrar os recursos visuais em termos de estatísticas, de gestão financeira, despesas totais e por aí fora. Aqui temos um exemplo, este é de uma organização X, onde vem cá o que se foi gasto, o que foi orçado e tem o percentual de execução. Podem encontrar aqui igualmente no PEPFAR Panorama, está aqui nesta parte amarela, tem essas 5 opções, podem entrar e ter acesso à informação, isto é, tudo que estão a reportar está sendo disponibilizado aqui neste website, podem ter acesso se quiserem ter mais informações ou se quiserem ter informação adicional. Então, qualquer parceiro pode entrar e também pode usar para
para fazer uma espécie de comparação no ano anterior ou nos anos anteriores e definir aquilo que falamos, novas estratégias, se quisermos melhorar ou se quiser, queiramos nos tornar mais eficientes no ano fiscal seguinte. Mais uma pausa para perguntas, já estamos quase no fim. Não vejo nenhuma questão. Vamos Obrigada. deixar alguns segundos. Penso que podemos prosseguir. Vamos agora à nossa interação. Queria pedir a atenção de todos cá presentes. Para nós esta interação é importante. Queríamos pedir que fizessem uso da janela do chat, aí embaixo no vosso laptop. E a pergunta seria, qual é o maior desafio que vocês, como parceiros locais, têm enfrentado, quer nos ciclos anteriores de elaboração e submissão do e-report, e qual é a vossa maior preocupação para os próximos relatórios? Partilhem, por exemplo, no âmbito da vossa experiência. Então, queríamos pedir que pudessem escrever no chat qual é o vosso maior desafio. Para quem já fez, já elaborou e submeteu um e-report nos anos anteriores, qual foi o maior desafio encontrado no ato da elaboração? E agora estamos a falar daqui para frente, qual é a preocupação que vocês, como parceiros locais, têm se for a quando da elaboração dos próximos Expenditure Report? Agradecia que escrevessem aí no chat abaixo. Essa pergunta é de extrema importância para a USAID. Então, aguardamos o vosso feedback. Vamos dar 1 a 2 minutos. Sintam-se livres em cá colocar. Dizer que se não conseguirmos ler todas, vamos copiar, vamos ter acesso ao que vem lá escrito, mas que gostaríamos de ler pelo menos 2 ou 3. 2 minutos. And Eva, while people are answering this question, Ben is going to clarify something. So Ben, go ahead, and Belmiro will translate. Good afternoon, everyone. So there is a cleaning period from December 1st to December 17th, where folks can make any adjustments to numbers that may have been entered incorrectly, or re-upload templates that had any errors. Muito boa tarde a todos. O colega está a fazer menção que há de haver um período para fazer-se limpeza, que vai ser do dia 1 ao dia 17, para todos os ajustamentos que tenham sido feitos de forma incorreta. Yes, you can go ahead. Hello? Sim, sim, toca. No, that was it. Yeah. Ok. Então, era os isso. 2 minutos, podemos seguir. Temos a certeza que parte, ou não só todas, das perguntas, quer para os desafios encontrados, como os desafios e a vossa maior preocupação gira em torno dessas que estão aqui e umas outras. A USAID, está preocupada em melhorar quer os círculos, quer o processo de reporte e igualmente a interação entre as partes. Maior parte das perguntas, a mais grossa, que é como dou início. E para responder a esta questão, é este webinar que cá estamos a fazer. Este webinar é para dar acesso à informação de como é que devem proceder ou dar início. Para o início, sugerimos, é sempre bom início, quanto mais cedo melhor.
Tem os recursos disponíveis, os recursos já partilhamos também nos slides anteriores, podem sempre ter acesso aos recursos disponibilizados e não só tem um contato direto com o oficial do contrato da USAID, quer os backstop que cá fizemos menção, tem acesso, então todo e qualquer desafio ou preocupação podem sempre levá-los, quer para a USAID, quer para ver, mandar submeter as questões na plataforma da TIM, ou entrar em contato com a assistência técnica, que podem ser os consultores locais pré-definidos. Já estamos quase no fim, falta pouquinho. Nós gostaríamos de partilhar as boas práticas, isto é, vamos dar aqui um exemplo da Elizabeth Glazer, Pediatric AIDS Foundation. Vamos dar um exemplo de boas práticas, vamos dar um exemplo do que a EGPAF tem feito nos últimos anos, porque eles têm elaborado ER reports ao longo dos anos e assumindo que eles também têm subprimes, têm subrecipientes, então vamos dar alguns exemplos de como é que eles procedem para conseguirem submeter os seus ER reports a tempo. Os princípios que a EGPAF usa é não deixar, primeiro, não deixar o perfeito ser inimigo do bom. Este exercício de elaboração do IR é dinâmico, e dinâmico envolve toda a área de gestão, não somente como todo o core ou todo os recursos humanos da organização, porque de alguma forma, por exemplo, digitador de dados, ao digitar os dados, ao inserir os dados, se não estiverem inseridos os dados de forma correta, automaticamente vai influenciar naquilo que é o resultado final quando forem a reportar. Então, temos que ter o cuidado de, em cada setor, em cada linha de hierarquia da organização, o pessoal envolvido tenha informação e esteja a reportar de forma correta para que tenham um mais alto nível de precisão quando forem a preencher o IA report. O diálogo e a colaboração não é somente neste processo do IA report, é na vida, eu acredito que é a vida. Então, todos o grupo envolvido na organização deve estar preparado e deve participar no processo de elaboração do IA report. A título de exemplo, por exemplo, eu que sou financeira, não tenho como sempre definir quais são as áreas de intervenção, ou sou mais virada para a categoria de custo do que para as áreas de intervenção. Então, temos lá o pessoal de monitoria e avaliação, temos lá o pessoal programático. Para uma despesa, por exemplo, ao fazermos o extrato do relatório no final do ano para preparar o IR report, temos que envolvê-los no processo. Se uma e outra despesa não está clara qual é a área de intervenção, deve-se proceder à consulta. Para algumas organizações, e geralmente as que usam o software de contabilidade QuickBooks, é mais fácil ter esse exercício já preconizado, porque existe, ao introduzirem as despesas nos bancos, existe uma coluna onde vem Customer Job. O Customer Job ou Customer, se não me engano, é Customer Job ou Customer, onde podemos colocar lá as intervenções. Se, por exemplo, estivermos a pagar um treinamento, ao submeter um oficial do programa, submeter um termo de referência para alguma atividade, se ele puder colocar lá a intervenção 1 ou 2 e por aí em diante, facilmente o contabilista ou tesoureiro ou quem é que faz o lançamento na organização, ao lançar essa despesa, vai escolher a intervenção correta. Então, ao fazer o ao exportar a informação, todas as despesas lá detalhadas já estarão distinçadas por áreas de intervenção, é mais fácil segregá-las e já terão as categorias de custo para quem tem QuickBooks e vai facilitar a vida. Se isso não vem acontecendo, a sugestão é que façam para os que têm
QuickBooks. Para outros que têm Primavera e etc., existem outras formas que é o orçamento Primavera aceita a introdução de orçamentos já aprovados no sistema, então podem arranjar formas adaptáveis dentro da organização para casos em que não tem acesso à informação do pessoal das finanças que comumente elabora os ER Report, mas todo o processo deve ser envolvido, quer a finanças, programas, monitoria e avaliação, e igualmente o vosso próprio doador, que é a pessoa do oficial de contrato. Aprendizagem. Todos os anos, a organização, ao elaborar, aprende alguma coisa. Esse processo de aprendizagem servirá também como réplica quer para os subrecipientes, como para fortificar a organização, para poder definir o mesmo exercício que estávamos a falar lá do uso de dados financeiros do PEPFA, pode fazer o mesmo exercício aqui. Este ano fizemos o ER Report e verificamos que gastamos muito, ou o percentual de execução foi para uma determinada intervenção. Este relatório vai vos garantir aprender isso e mudar as estratégias nos anos seguintes e tomar decisões também igualmente. As metodologias. Quando aqui vamos ter que deixar claro, temos que ter certeza de que estamos a alocar os custos nas categorias de custo corretas. Então, esse exercício deve ser feito de forma constante. Esta metodologia é mais prática ou é mais direcionada aos pessoais do programa, que os diretores técnicos que têm acesso quer ao orçamento, ao plano de trabalho, ao orçamento, plano de trabalho, e também ao pessoal de administração e finanças, que não só processa, como também faz a introdução das transações no sistema contabilístico. Então, é sempre bom ter o cuidado de verificar se estamos a alocar a despesa à categoria de custo correta. Então, devemos ter certeza que estamos a reportar a categoria de custo correta. Para salários, esta é uma dor de cabeça para alguns financeiros por causa do nível de esforço. Alguns técnicos, vou dizer técnicos, pode ser enfermeiros e por aí fora, contratados no âmbito do projeto, são dos parceiros locais, têm um nível de esforço redistribuído. Mas no âmbito da contratação, às vezes está claro no contrato que foi contratado para exercer ou as atividades, por exemplo, na unidade sanitária X, mas por algum imperativo não só apoia aquela unidade sanitária, mas vai a umas outras, e ela faz a redistribuição, e também tem a questão das áreas de intervenção. As áreas de intervenção, quando submetem um pedido de viagem, um técnico submete um pedido de viagem, vai ao campo, ao site, geralmente não vai simplesmente para ficar na unidade sanitária. Existem várias e outras áreas que ele verifica quando faz essa viagem de trabalho para o site. Então, há que ter o cuidado dele saber clarificar as áreas específicas. Quanto tempo é que gastou, por exemplo, na intervenção 2, quanto tempo gastou na intervenção 1. E se, na questão da razoabilidade, se for mínimo, a sugestão é que coloquem o grosso do custo na intervenção ao qual o colaborador foi contratado. Agora, se for 50-50, a sugestão é que se faça essa redistribuição do salário por esses dois, por essas intervenções e não somente. Agora, se for só 10%, a sugestão é que coloquem todo o grosso, talvez na intervenção onde ele está, ou 3 ou 4 por aí em diante. Os subrecipientes.
aqui, já falamos anteriormente, ao firmarmos um contrato com alguma organização local, nós somos o Prime, estamos a firmar um contrato com alguma organização local, devemos ter estimativas das intervenções, mas a realidade mostra, não é, que mesmo que a gente predefina as intervenções específicas, existem atividades ad hoc, existem situações em que temos que realizar alguma atividade que não está previsto no âmbito do acordo. Então, neste sentido, nós temos que ter cuidado de deixar claro e voltar a colocar ou poder colocar na coluna dos beneficiários ou algum ajuste que pode se fazer para garantir que estamos a fazer estimativas específicas com base na estimativa das quais as intervenções estão definidas. Isto é, o que nós definimos quando assinamos o contrato, que este subrecipiente vai trabalhar na área, por exemplo, de OVC, temos que ter cuidado quando formos a fazer o reporte, vamos pôr todos os custos inerentes a esse subacordo na intervenção de 2 ou 3, dependendo de qual for, na área de OVC e por aí em diante, subprogramas que podem estar lá definidos dentro do modelo. Existem outros custos transversais. Os custos transversais, na sua maioria, são usados de formas estratégicas para o alcance de um objetivo. Vou dizer, na prática, antigamente, no passado, vou falar do passado, da experiência do passado, acho que é mais maternas ou mais qualquer coisa, mais grupo de mães que se reuniam nas unidades sanitárias para trocar experiência, receber alguns remédios de antirretrovirais e por aí em diante. Alguns orçamentos não previam lanches e por aí fora. Então, por algum motivo, para poder motivar que essas mães aparecessem nesses encontros, para ensinar como se faziam as papas enriquecidas e por aí fora, nós tínhamos que pagar algum lanchinho ou um subsídio de transporte. Esse pode ser considerado um custo transversal. Então, nós temos que ter o cuidado de ver como é que vamos alocar essas despesas e distribuir ali. Mas, atualmente alguns orçamentos de plano de trabalho já prevê esse tipo de despesa, mas se não, vamos ter o cuidado de predefinir e tomar uma decisão, quer a parte programática, e sempre informar o oficial de contrato da USAID. O processo de elaboração do IR. Este é um processo que a EGPAF tem. Eles passam sempre por, primeiro, se inteirar, não é, do modelo atualizado, aquilo que solicitamos no início, que é sempre ter o cuidado de ir à plataforma e fazer o download do modelo atualizado. Já fizeram um reporte no ano passado, aquele modelo, algumas gostam de pegar aquilo e fazer um save as, ou a recomendação é sempre ir lá pegar o modelo atualizado. O segundo é o processo de alocação para pessoal, subsídios e outras despesas. Existem pessoal, principalmente o pessoal, chamam de program manager, o pessoal de suporte. Esse pessoal nós temos que ter o cuidado, porque alguns até são contratados no âmbito de uma determinada intervenção, então no ato do reporte, a EGPAF tem o cuidado de fazer ou voltar a revisitar e ter certeza de que realmente esse pessoal está sendo alocado ou reportado na intervenção correta. A USAID recomenda, ou algumas organizações têm a sorte, não é, de ter um oficial de contrato que os apoia em todo o processo. Então, elaboram um IAR, o primeiro draft, antes de procederem com o carregamento, podem submeter
submeter ao seu oficial de contrato para verificações e em caso de alguns ajustes ele vai estar apto para dar esse suporte e faz-se a análise e a verificação da realidade, faz-se aquela triangulação entre o COP FAST acho que é uma ferramenta, tenho certeza que é uma ferramenta no âmbito do reporte de dados e faz-se os ajustes. Depois de fazer-se a revisão do rascunho completo, faz-se a última revisão com base no feedback recebido pela USAID e aí já podem fazer o carregamento na plataforma da TIM. Estas primeiras duas ações, se puderem começar antes, seria ótimo, porque dá tempo de reverificar se algum erro existir, fazer os ajustes, quer em questão de números, de custos e quer em questão de dados lá preconizados, então sugerimos que comecem essas duas atividades muito antes. Ou a EGPAF faz isso e por isso é que ao longo dos anos tem submetido dentro do prazo. E este processo de efetuar a análise e verificação deve envolver a liderança sênior. A liderança sênior, o diretor, o country director é o diretor nacional, o coordenador ou o diretor executivo, tem os técnicos, os diretores técnicos, tem os gestores de monitoria e avaliação, tem os gestores da administração e finanças, para além do oficial do contrato da USAID, devem estar envolvidos nesta fase de verificação para ter certeza de que o que estamos a reportar é realmente correto. Tem aqui o rol do pessoal envolvido no processo do ER Report. Todos eles trabalham ou funcionam para um único objetivo, que é submeter o Expenditure Report dentro dos prazos. Mas a área programática e monitoria e avaliação, conforme bem falamos e fizemos menção atrás, melhores eles sabem definir as alocações transversais, não é? Se tivermos, por exemplo, alguma despesa transversal, que não temos certeza se realmente é ou não transversal, o pessoal programado, o pessoal de monitoria e avaliação facilmente apoia a pessoa responsável no processo da elaboração do ER Reporting, tem as questões técnicas referentes à intervenção, se é OVC, se são adultos e por aí fora, por aí em diante, que é as áreas do programa, beneficiário e tudo mais. Este pessoal programático de monitoria e avaliação é melhor, ou pode melhor apoiar no processo. Então, a EGPAF faz uso desse pessoal para os apoiar no processo de elaboração. Oh, desculpa, estou a voltar. E tem as finanças. As finanças é garantir que todos os custos incorridos no ano foram bem alocados, de acordo com todas as normas e regulamentos da USAID, que podem ter acesso no website da USAID, as normas, rules e guidelines da USAID, do governo americano, a questão da codificação, se não estamos a reportar despesas que não pertencem a este projeto, e se de alguma forma qualquer erro, etc., o pessoal de finanças e operações é que dá esse suporte. Então, voltar a retirar que devemos somente reportar custos inerentes àquele ano fiscal que cessa a 30 de setembro, inicia a 1 de outubro e cessa a 30 de setembro de cada ano. Lições aprendidas, essas são poucas. Os funcionários. É bom a organização contratar pessoal, não somente chave, como um pessoal técnico com informação, que tenha uma boa capacidade ou competências no âmbito desse processo. Falamos do pessoal de monitoria e avaliação, tem que ter competências para essa função ou área. Um gestor financeiro também tem que estar capacitado no processo, então é chave que, ou melhor, é importante que a organização contrate pessoal-chave para essas posições, sob pena de, no final do dia, não termos um gestor financeiro que nem sabe, por exemplo, fazer ou entrar na plataforma, fazer o download do modelo do IA.
os subbeneficiários, também é importante que tenhamos lá pessoal-chave. Para além do pessoal-chave, falamos num de nossos webinars que é responsabilidade do Prime, neste caso, o parceiro local que é Prime para a USAID, possa fornecer informação útil e em tempo antepado e em tempo útil e proceder com treinamento. Esse contato deve ser contínuo. Os subrecipientes, se tiverem aqui alguns subrecipientes, que tenham cuidado, se não tendo certeza, sempre ir ao Prime, e se o Prime não tiver a informação em tempo útil, também tem como subir na hierarquia, ir atrás da USAID, para que tenhamos certeza que primeiro não estamos a gastar de forma incorreta, estamos a seguir as regras e estamos a reportar com base no plano previamente aprovado. Falamos da comunicação, é o mesmo que o diálogo e colaboração. Quando falamos do diálogo e colaboração, falamos não só internamente, como externamente. Estamos a falar que devem proceder com a comunicação rotineira. Os parceiros locais devem sempre, em qualquer questão, quer crítica ou não, havendo dúvida, consultem antes. Não quer para o e-report, quer para o e-reporting, quer para atividade, quer para qualquer questão de âmbito de cômputo programático, tem sempre disponível alguém da USAID para poder os apoiar. Então, não fiquem com qualquer receio de que não, a minha pergunta ou a minha dúvida entre aspas, vou pôr nessa, entre aspas, estúpida. É sempre bom perguntar, sob pena de incorrermos em erros que depois não podemos sanar. Mudanças radicais na codificação e captação nem sempre são necessárias, isto é, não vamos inventar o que não foi aprovado. Algumas organizações têm ou podem ter a vontade de querer mudar algo no modelo ou no processo de reporte. Primeiro, porque o modelo não está muito aberto agora para mudanças radicais, que é na codificação. A codificação é aquela intervenção, as áreas de programa são aquelas, não há espaço para ir colocar uma outra área de programa lá, não há espaço para colocar também outra categoria de custos, então não são aconselháveis que inventemos. Se são aquelas categorias de custo existentes, vamos nos cingir naquelas. Se são aquelas intervenções, vamos nos cingir naquelas, e se são aquelas áreas de programa, também vamos nos cingir naquelas. Então, não façam essas mudanças, não são aconselháveis, sob pena do e-report não entrar ou não ser carregado e levar muito mais tempo e não cumprimos com os prazos de submissão. Falar de declarar suas suposições é o mesmo exemplo das entre aspas, das perguntas estúpidas. Não existe pergunta estúpida, existe o não saber. E quem não sabe sempre vai atrás de quem sabe. Então, se existe alguma suposição ou se para uma ou outra atividade, partilhem com o oficial do contrato. Pode ser que a linha de pensamento seja correta e ele diga sim, estão no caminho correto, então consultem sempre. Se acha que para uma outra atividade ou implementação estamos a correr e etc., ou mudamos isto, mas agora parece que já vai para a intervenção YZ, então todas e qualquer suposições, por favor, declarem, façam, partilhem, que depois vão ter uma resposta. Os serviços diretos e os serviços não diretos ao paciente. É sempre bom ter certeza de que estamos a classificar de forma correta. Demos um exemplo anterior em questão de por exemplo, construção de uma unidade sanitária, onde que porventura, ao reportar, colocarem que isso é um serviço direto. Nós gastamos fundos na construção de uma unidade sanitária ou reabilitação, porque nós não construímos, na reabilitação de uma unidade sanitária e colocarmos lá como área de programa de serviço direto. O sistema, conforme disse, vai bloquear, não vai aceitar, porque essa combinação não é possível. Então, nós temos que ter o cuidado no ato da classificação, por intervenção, por categoria e pelos beneficiários, temos que ter o cuidado de que estamos já a fazer a classificação de forma correta. O iniciar cedo parece uma cantiga, então, vemos dizendo ao longo deste webinar que devem iniciar cedo.
O ideal seria iniciar já em agosto, mas pela experiência, no período de agosto até meados, para não dizer até a terceira semana de agosto, a maior parte das organizações está a correr. Mas se tiverem pessoas indicadas que possam já iniciar, tem um contabilista aí, tem um oficial sob acordo que pode iniciar a fazer essa distinção, definir ou ir atrás de informação de intervenção diária para algumas organizações que não definiram anteriormente. Se puderem fazer antes, seria bom, porque vai permitir que primeiro tenham um draft, esse draft seja partilhado com a USAID, seja feita uma espécie de análise, avaliação e pode-se fazer as correções a tempo e com prazo. A EGPA faz isso e tem tido sucessos. E eu agradeço pelo vosso tempo. Qualquer questão pode entrar em contato comigo e com o Belmiro, os e-mails estão aí. Para além disso, tem a USAID, os oficiais da USAID, bem como o Ben e a Chris que nos fizeram acompanhar aqui da USAID dos Estados Unidos. Mais uma pausa para as perguntas finais, antes de terminarmos. Não temos nenhuma pergunta no chat. Sendo assim, não havendo, passo a palavra para a Susan para fechar e agradeço desde já pelo vosso tempo. Muito obrigada. Susan, you can close. Or Fikri, if Susan is not available, Fikri, you can close. Hey, Eva, I'm here. Okay, we're just going to go ahead and launch the poll. So if you could just ask participants to go ahead and fill that out and take a moment. And if you could remind people that we have the recording will be up tomorrow and that there is also a template that is available as well that can be quite useful in filling out this information. Por favor, acredito que já tenham recebido no vosso visor o nosso breve questionário com algumas perguntas lá definidas. A gravação deste webinar estará disponível a partir da manhã nas nossas plataformas e enviaremos igualmente para o e-mail. No e-mail também que enviarmos, também estará incluso como anexo o modelo atualizado do ER Report para vosso uso. Muito obrigada pelo tempo e até o próximo webinar. Thank you. And I'd like to again thank USAID's Office of HIV/AIDS and our two wonderful representatives today, Ben Kasdan and Christy Knight. Thank you so much for joining us. We do have a couple more minutes, so if there are any more questions, Ben and Christy are here to answer. So we'll open it up for a few more questions and we'll hold to see if we get one in. Estimados participantes, temos mais alguns minutos ainda. Se estiverem dispostos, por favor, coloquem as vossas perguntas. Temos aqui o Ben e a Chris que estão felizes em poder responder. Ainda temos mais 18 minutos, porque íamos até 16h30. Então, sintam-se livres em partilhar a informação aqui e muito obrigada. Nós vamos responder mesmo aqui neste webinar, nesses próximos 18 minutos. All right, I think we're good. I don't see any additional questions. So again, thank you so much, Eva and Belmiro, for helping us out, and Ben and Christy for answering our questions. And please note that this recording will be online tomorrow. And thank you so much. Have a wonderful day. Muito obrigada a todos. Como não temos nenhuma pergunta, nos despedimos até o próximo webinar e podem partilhar
as gravações para os outros colegas que não estiveram cá presentes. Até a próxima e muito obrigada. Obrigado. Até a próxima.